Fala galera, tudo bem com vocês? Estou voltando aqui com aquela proposta de definir questões para que a gente possa discutir temas centrais que são importantes para que a gente faça um vestibular com segurança ao final do ano. E aí eu lembro a vocês, a principal é a metodologia, né? É importante que você leia a questão, que você tente fazer a questão e aí só ao final então você preste atenção efetivamente no que a gente vai discutir ao longo desse período, né? Acho importante que a gente tenha essa compreensão. Então vamos nessa. A primeira questão é da Universidade Federal de Uberlândia, de 2015. Ela diz que as figuras a seguir representam um processo das clivagens iniciais do desenvolvimento embrionário de 3 organismos diferentes, 1, 2 e 3. E aí a gente tem a nossa imagem ao lado, né, com os ovos e os processos de clivagem estabelecidos. E aí a pergunta dele é: qual alternativa apresenta a associação correta entre os processos de clivagem e o organismo correspondente? E aí você tem as opções para poder marcar. Bem, antes da gente matar a questão, vamos lembrar o seguinte: existem basicamente 4 tipos de ovos. No ensino médio a gente trabalha basicamente com 4 tipos de ovos. Lembrando que quando a gente fala em ovo, a gente está falando da célula ovo ou zigoto, aquela célula formada durante o encontro do espermatozoide com o ovócito. Então existem 4 tipos de ovos e eles são caracterizados em função da quantidade e da distribuição do material nutritivo no seu interior. Esse material nutritivo ele é chamado de vitelo. Então existem 4 tipos de ovos que estão diretamente relacionados com a oferta, a quantidade de material nutritivo e a sua distribuição. Existem 2 ovos que apresentam uma pequena quantidade de vitelo. Esses 2 ovos que têm uma pequena quantidade de vitelo, que têm menos vitelo, são os ovos que nós chamamos de isolécito, e os ovos que nós chamamos de heterolécitos. Esses são os ovos que têm uma pequena quantidade de vitelo. E aí eu já afirmo, ele é chamado de isolécito, às vezes aparece com o nome alécito, às vezes aparece com o nome oligolécito. Eu prefiro chamar de isolécito porque iso é igual e hétero é diferente. O ovo heterolécito às vezes aparece como telolécito incompleto. Eu também não gosto dessa designação. Eu prefiro chamar de isolécito e heterolécito. Então são 2 ovos que têm uma pequena quantidade de vitelo. O ovo isolécito, ele tem uma pequena quantidade de vitelo e o vitelo está distribuído de forma homogênea ao longo de toda a célula ovo. O ovo heterolécito, ele tem esse nome porque apesar dele ter uma pequena quantidade de vitelo, o vitelo está distribuído de forma heterogênea. Ele se concentra em um dos polos do ovo, que inclusive é chamado de polo vegetativo. O polo oposto, que tem uma menor quantidade de vitelo, ele é chamado de polo animal. Então, relembrando, o ovo que tem pouco vitelo, ele pode ter pouco vitelo distribuído de forma homogênea, ovo isolécito, ou ele pode ter pouco vitelo distribuído de forma heterogênea, ovo heterolécito. Existem outros 2 ovos que têm uma quantidade de vitelo maior. Esses ovos que têm uma grande quantidade de vitelo, ou eles têm uma grande quantidade de vitelo distribuída em uma das extremidades, e aí a gente chama esse ovo de ovo telolécito, ou esse ovo ele tem uma grande quantidade de vitelo e o vitelo se concentra no interior, na fração central da célula ovo. E aí esse ovo ele é chamado de ovo centrolécito. Então, basicamente, 2 tipos de ovos com uma grande quantidade de vitelo. O ovo telolécito, que tem muito vitelo concentrado em uma das extremidades, telo significa extremidade, e o outro ovo é o ovo centrolécito, que apresenta uma grande quantidade de vitelo concentrado no interior, na parte mais central da célula ovo. A quantidade de vitelo interfere diretamente na proliferação celular dessa célula ovo. Lembrando que a célula ovo ela prolifera e determina a formação da mórula, que é a etapa posterior do desenvolvimento. E é exatamente isso que a gente observa na imagem. A figura ela te dá um spoiler do que está acontecendo, sacou? Ela te dá uma grande dica do que está acontecendo. Ela mostra esse processo de clivagem da célula ovo. Os ovos que têm pouco vitelo, que são os ovos isolécito e heterolécito,
são ovos em que a proliferação celular ocorre ao redor de toda a estrutura da célula-ovo, né? Ela é uma proliferação que ocorre ao redor de toda a estrutura. E aí a gente diz que é uma clivagem, é essa fase proliferativa, o nome é clivagem total. Só que na biologia nada é fácil, né? As pessoas complicam, colocam nomes super difíceis, sofisticados, deve ser para engrandecer o processo, uma grande bobagem ao meu ver. A gente chama essa clivagem de clivagem holoblástica. Então, a clivagem holoblástica é uma clivagem total, que ocorre ao redor de toda a célula-ovo. Então, apareceu o termo clivagem holoblástica, vem do termo holístico, né? Completo, é uma clivagem total. Então, ovos isolécitos têm clivagem holoblástica, ovos heterolécitos têm clivagem holoblástica. Lembrando que a clivagem ela é total, exatamente porque a quantidade de vitelo é muito pequena e a gente sabe que a quantidade de vitelo interfere na clivagem. A questão toda é que se o meu ovo é isolécito, a clivagem ela vai ser holoblástica e igual, porque as células formadas vão ter o mesmo tamanho. Já o ovo heterolécito, como o vitelo se concentra em um dos polos, apesar da clivagem ser total, ela é dita desigual. E ela é dita desigual porque as células formadas, os blastômeros, né, que é o nome que a gente dá para essas células formadas, elas vão ter volumes completamente diferentes. Então, ovos com pouco vitelo têm clivagem total. Ela pode ser total e igual se o ovo for isolécito, se o vitelo estiver distribuído de forma homogênea, ou ela pode ser uma clivagem total e desigual se o ovo for heterolécito, se o vitelo estiver distribuído de forma heterogênea. Já os ovos que têm muito vitelo, eles não apresentam uma clivagem total, eles têm uma clivagem parcial. Parte significa mero, então a gente diz que ela é uma clivagem meroblástica. E aí o ovo telolécito, ele vai ter clivagem acontecendo no polo animal, porque o polo vegetativo está socado de vitelo, a concentração de vitelo ali é imensa, diferente do ovo centrolécito. O ovo centrolécito, ele também vai ter uma clivagem meroblástica, ela é parcial, mas a gente diz que ela é meroblástica e superficial. Como o vitelo está no meio do ovo, a clivagem ocorre nas células que estão ao redor. Pois bem, a outra característica importante que a gente lembre é que a quantidade de vitelo está diretamente relacionada à fração do desenvolvimento. Os ovos que têm pouco vitelo pertencem aos animais que ou apresentam investimento parental ao longo do desenvolvimento, onde a mãe oferta recursos para o desenvolvimento do filhote, ou quando eu tenho um desenvolvimento indireto, quando eu tenho uma fase larval que pode predar, que pode consumir alimento do ambiente. Então, os ovos que têm pouco vitelo, o isolécito e o heterolécito, estão relacionados ao desenvolvimento de animais que ou apresentam um desenvolvimento indireto, como a larva predadora que consome os recursos necessários para o desenvolvimento, ou porque tem uma mãe que fornece alimento para o desenvolvimento do filhote. E aí a gente já pode tipificar. O ovo isolécito é o ovo do anfíoxo, que é a referência do desenvolvimento para a gente, né? Ou o ovo dos mamíferos. O ovo dos mamíferos é um ovo isolécito. A mãe oferta recursos para o desenvolvimento, eu não preciso ter tanto material nutritivo assim acumulado dentro da célula-ovo. Já o ovo heterolécito é o ovo dos anfíbios, que tem uma fase larval predadora, que pode consumir os recursos necessários para o desenvolvimento. Os peixes, os répteis e as aves já apresentam ovos telolécitos. Todo o material nutritivo necessário para o desenvolvimento se concentra dentro do ovo, já que não existe recurso a ser ofertado, já que não existe fase larval. E os ovos centrolécitos são os ovos dos artrópodes. E aí a gente chama atenção para os insetos, que representam o principal componente do grupo. Visto isso, a gente pode voltar para a nossa questão. O primeiro ovo, ele mostra o desenvolvimento, né, uma clivagem que ocorre ao redor de toda a estrutura, então é uma clivagem holoblástica, ela é uma clivagem total, mas eu vejo que os blastômeros, as células formadas, têm um volume diferente. Então ela é uma clivagem holoblástica e desigual. Então eu já sei que um é um ovo de anfíbio.
Quando eu olho para o 2, eu vejo que a clivagem está ocorrendo somente em um dos polos, que é o polo vegetativo. Então eu já sei que isso aqui é uma clivagem meroblástica. E como ela ocorre na extremidade, eu já sei que pode ser o ovo de uma ave, de um réptil ou de um peixe. Diferente do último ovo, em que eu vejo as células proliferando somente na superfície. É aquela clivagem meroblástica superficial que a gente evidencia nos artrópodas. Por isso, o gabarito da questão é a letra B. E aí a gente pode ir para a próxima questão. A questão de número 2 também é da Universidade Federal de Uberlândia, eles estão insistindo na embriologia, e ela diz assim: a figura a seguir representa esquematicamente o estágio de neurula de um embrião dicordado. Os folhetos embrionários estão representados pelos números e as estruturas são oriundas do desenvolvimento e diferenciação dos folhetos embrionários. Anunciado confuso, né? Pois bem, aí está o desenvolvimento desse embrião. Bem, eu estou observando, na verdade, uma transição ali da fase de gástrula em direção à fase de neurula. Aqui, ó, eu tenho a minha gástrula em fase inicial, e aqui eu tenho a fase de neurula, onde eu já desenvolvi ali o meu tubo neural, né? Eu sei que é a fase de gástrula porque eu já observo a diferenciação dos folhetos embrionários. Os folhetos embrionários, eles surgem exatamente na fase de gástrula. 3 representa pra gente o ectoderma. 2 representa pra gente o endoderma. E essa cavidadezinha aqui, ó, que fica cheia de fluidos, ela vai representar pra gente o arquênteron, que é o intestino primitivo. É o primórdio do tubo digestivo. Bem, logo depois, a gente já começa a observar um processo migratório de células, né, com um evento de diferenciação, exatamente nessa parte superior, né? A gente começa a formar o que a gente chama de crista neural, e aí você vai ter o surgimento também de um folheto embrionário chamado de mesoderma. O mesoderma se torna evidente e a gente começa a ter esse processo de formação da crista neural, transitando já para a fase de neurula. Nessa imagem, eu estou destacando a diferenciação do mesoderma. O mesoderma vai se diferenciar num mesoderma chamado de mesoderma lateral, e aqui em cima ele se diferencia no mesoderma chamado de mesoderma axial. Deixa eu apagar aqui porque ficou em cima do número 1, né? Bem, se diferencia aqui em cima no mesoderma que a gente chama de mesoderma axial. O mesoderma axial, ele vai se destacar para formar a estrutura C, que é essa estruturazinha aqui, ó, que é a notocorda. Enquanto que o mesoderma lateral, ele vai se expandir para formar uma cavidade repleta de fluidos que abriga os órgãos internos do animal, o celoma, que representa uma grande novidade evolutiva dentro do reino animal, porque viabilizou maior crescimento, compôs um esqueleto hidrostático, permitiu maior especialização do tubo digestivo do sistema locomotor, enfim, ele trouxe uma série de novidades evolutivas para dentro do grupo. Lá em cima, acima da notocorda, em A gente identifica o tubo nervoso dorsal, uma das características que tipificam o filo cordata. D é o arquêntero, o intestino primitivo, revestido pelas células do endoderma. E aí, então, a gente consegue diferenciar as partes que compõem esse embrião. Item A, indique a letra, o nome da estrutura que desaparece no decorrer do desenvolvimento embrionário dos mamíferos, dando lugar à coluna vertebral. Pois bem, eu apaguei para facilitar a identificação. Essa estrutura é essa aqui, ó, representada pela letra C. É a tal da notocorda. A notocorda, ela serve de guia para a formação da coluna vertebral. Item B, indique os números e os nomes dos folhetos embrionários que dão número, respectivamente, às células intestinais e às células neurais. Bem, todo o tecido nervoso e a epiderme derivam desse tecido aqui, ó, que está representado pelo número 3, do ectoderma. O ectoderma, ele vai originar, né, vai formar aquela crista neural que dá origem ao tubo nervoso dorsal. E as células intestinais
Bem, derivam do arquênteron, que é o intestino primitivo, né? Então está delimitado aqui por essa estruturazinha, que é o meu endoderma. O endoderma vai formar todo o tubo digestivo do animal. Item C. Indique a letra e o nome da estrutura onde ficarão alojados os órgãos do animal. Tal estrutura origina-se a partir de qual folheto? A gente está falando do celoma. O celoma vai estar representado pela letra B. O celoma está representado pela letra B. E é isso, né? B. Tal estrutura origina-se a partir do mesoderma. O celoma é uma cavidade interna que abrange os órgãos do animal e que deriva exclusivamente do mesoderma. E aí a gente mata a questão de número 2. Próxima. Questão 3, Universidade Federal do Paraná. A criação dos modelos animais alterados geneticamente permitem o estudo de diversas doenças. Esses animais são chamados de nocaute quando o gene estudado é silenciado, deixa de funcionar, e knock-in quando o gene desencadeia a doença é inserido em seu genoma. Geralmente, para a criação de um animal knock-in, faz-se a inserção de células transformadas em laboratório, contendo o gene a ser estudado em blástulas, que são então implantadas no útero de uma mãe de aluguel. Uma rata, por exemplo. Um dos motivos de serem utilizadas blástulas é o fato de que as células dessa fase são pluripotentes e indiferenciadas. Item A. Porque a inserção das células mutadas não é feita em fases anteriores ou posteriores à de blástula, além dos motivos já citados. E porque os animais nascidos são considerados quimeras geneticamente. Bem, a questão vai trabalhar com o eixo temático das células-tronco. E aí é importante a gente diferenciar os tipos de células-tronco que a gente conhece. Existem células-tronco que nós chamamos de totipotentes. Essas células-tronco totipotentes, elas podem formar qualquer tipo celular. Elas podem formar, inclusive, folhetos embrionários, tecidos que se diferenciam dando origem ao corpo de um novo indivíduo, e podem formar também tecidos extraembrionários, que são os anexos embrionários. Essas células elas são recolhidas da fase de mórula. Quando o espermatozoide fecunda o ovócito, a gente forma a célula ovo-zigoto. A célula ovo-zigoto prolifera e aí a gente forma uma massa compacta de células chamada de mórula. Então as células totipotentes são retiradas da mórula. Existe um outro conjunto de células que nós chamamos de células pluripotentes. Essas células ditas pluripotentes, elas são retiradas do embrioblasto, elas são retiradas da massa celular interna. Logo depois da fase de mórula, as células começam a se diferenciar. Eu vou configurar a formação da blastocele, que é uma cavidade repleta de fluidos, vou formar as células da massa celular externa e as células da massa celular interna. Basicamente é isso aqui que eu vou formatar na minha imagem, tá? Aqui eu tenho uma massa compacta de células. Opa, ficou muito ruim isso aqui, né? Deixa eu tentar de novo. Eu tenho uma massa compacta de células, chamada de mórula. Logo depois, essas células se distribuem na área periférica. Eu formo uma área mais central com uma outra quantidade de células. E aqui dentro, eu tenho uma cavidade repleta de fluidos. Então, essas células aqui são as células da massa celular externa. E essas células aqui são as células da massa celular interna. As células da massa celular externa vão formar tecidos extraembrionários e as células da massa celular interna vão se diferenciar nos folhetos embrionários, ectoderma, endoderma e mesoderma, para formar, então, o tecido fetal. Então, lembrando, essas células aqui, ó, da mórula, são células totipotentes. Elas podem formar tecido fetal e anexos. E essas células aqui do embrioblasto, da massa celular interna, elas são pluripotentes. Elas podem dar origem a qualquer tipo histológico, após a diferenciação, obviamente, do ectoderma, endoderma e mesoderma, mas elas não formam anexos embrionários. Além das células-tronco totipotentes e das células-tronco pluripotentes, a gente também tem as células-tronco chamadas de multipotentes. Essas células-tronco multipotentes, elas podem formar diferentes aspectos histológicos, diferentes tipos de tecidos, mas que derivem de um mesmo folheto embrionário.
Então você pega, por exemplo, o mesoderma. O mesoderma ele pode formar tecido conjuntivo, tecido muscular e alguns aspectos de tecido epitelial. Então existem células-tronco multipotentes que podem se diferenciar nesses 3 tipos histológicos. E ainda existe um quarto grupo de células-tronco, que são as células-tronco oligopotentes. Essas células-tronco oligopotentes, elas podem formar diferentes tipos celulares de um mesmo tecido. Diferentes tipos celulares de um mesmo tecido. Então, na ordem da diferenciação, nós temos as que são completamente indiferenciadas, as totipotentes, que formam tecidos fetais e extrafetais e membranas extraembrionárias. Nós temos as células pluripotentes, que só formam os tecidos fetais por originarem os folhetos, ectoderma, endoderma e mesoderma. Então, uma célula-tronco pluripotente ela pode formar diferentes tipos histológicos. Existem as células-tronco multipotentes, que formam diferentes tipos histológicos, mas que derivem de um mesmo folheto embrionário. E existem as células oligopotentes, que formam diferentes tipos celulares de um mesmo tecido. A questão trabalha em cima disso. A outra forma que a gente tem de caracterizar essa célula-tronco é se a célula-tronco ela é retirada do indivíduo adulto ou do embrião. E aí a gente chama de célula-tronco somática ou célula-tronco embrionária. Repare que as células totipotentes e as células-tronco pluripotentes, elas são células-tronco embrionárias, enquanto as células-tronco multipotentes e oligopotentes são células-tronco somáticas. Nesse meio do caminho, surgiram as células-tronco pluripotentes induzidas. O que é isso? Um cientista da Universidade de Tóquio, se eu não me engano, ele pegou uma célula-tronco somática, editou alguns genes e a desdiferenciou. Então ele pegou uma célula-tronco somática que era multipotente e regrediu na etapa do desenvolvimento. Ele converteu essa célula-tronco para um estágio anterior. Ela regrediu para a fase pluripotente. Então a célula-tronco pluripotente induzida, ela é uma célula-tronco somática retirada do indivíduo adulto que foi manipulada geneticamente e induzida a se desdiferenciar. Por isso a gente dá o caráter pluripotente a elas. E o objetivo disso é óbvio, né? Quanto menor o grau de diferenciação dessa célula, mais fácil é a manipulação. Um maior número de tipos histológicos é possível de se obter a partir dela. Por isso, preferimos trabalhar com células-tronco embrionárias e não células-tronco somáticas. No item A, por que a inserção das células mutadas não é feita em fases anteriores? Em fases anteriores é porque se eu faço a inserção dessas células-tronco ainda no período de mórula, eu poderia formar membranas extraembrionárias, algo que nós não desejamos. Agora, por que também não pode ser em etapa posterior à blástula? Porque na fase posterior à blástula, o grau de diferenciação estabelecido já é maior, também foge daquilo que nós desejamos. E no item B, por que os animais nascidos são considerados quimeras genéticas? Porque eles vão apresentar as células-tronco que foram incorporadas, provenientes de um outro indivíduo, com as células que comporiam o corpo do próprio animal. Então você tem 2 conjuntos genômicos presentes ali. Uma quimera é um organismo formado por conjuntos genômicos distintos. E aí a gente fecha a questão. Vamos para a próxima. Questão 4, Enem, 2010. A utilização de células-tronco do próprio indivíduo, autotransplante, tem apresentado sucesso como terapia medicinal para a regeneração de tecidos e órgãos cujas células perdidas não têm capacidade de reprodução, principalmente em substituição aos transplantes, que causam muito problemas devido à rejeição pelos receptores. Bem, ele toca exatamente no ponto que me interessa, que é o objetivo da gente utilizar uma célula-tronco. A gente utiliza uma célula-tronco para fazer o reparo de tecidos que têm uma habilidade muito pequena de renovação. Então a gente utiliza essas células em técnicas chamadas de terapia celular para reparar um tecido que encontra-se em processo degenerativo. O autotransplante ele pode causar menos problemas de rejeição quando comparado aos transplantes tradicionais, realizados entre diferentes indivíduos. Isso porque, gente, não é nada diferente do que a gente já sabe. Se o meu fígado entrou em processo de falência,
e eu recebi um fígado de um novo indivíduo, é natural que ocorra uma rejeição, exatamente porque os antígenos de histocompatibilidade, que definem as bases do reconhecimento celular, são diferentes entre esses dois grupos de indivíduos, entre esses dois indivíduos. Então, o processo continua sendo o mesmo. Se eu estou recebendo uma célula-tronco de um novo indivíduo, continua sendo um transplante heterólogo. Vai existir uma rejeição. Eu vou ter que entrar com o imunossupressor. No autotransplante, não. Como eu estou fornecendo as células-tronco do próprio indivíduo, não há rejeição. Então, ele diz lá, né? O autotransplante pode causar menos problemas porque as células-tronco que são transplantadas, pelo fato de serem doadas pelo próprio indivíduo receptor, apresentam o mesmo material genético. O gabarito da questão, então, é a letra C. Próxima. Questão 5, PUC Paraná. Atualmente, já existem protocolos de pesquisa utilizando células-tronco embrionárias na busca do tratamento para várias doenças humanas, como diabetes, Parkinson e Alzheimer. Dentre os itens a seguir, qual não representa uma vantagem na utilização de células-tronco embrionárias para o tratamento de doenças humanas? Qual não representa uma vantagem? Letra A, as células-tronco são capazes de ativar uma resposta imune. Chegamos no gabarito, né? Isso não representa uma vantagem. Ativar uma resposta imunológica significa dizer, então, que eu posso rejeitar as células que foram transferidas. Já matamos no próprio item A. Vamos para o item B, só para a gente fazer uma análise melhor da questão. As células-tronco são capazes de originar os mais diferentes tecidos. Isso é uma grande vantagem. Elas podem proliferar, é uma vantagem, né? O objetivo é esse, é proliferar para fazer o reparo. Se diferenciarem vários tipos histológicos, me dá uma maior amplitude de tratamento, uma vantagem. As células-tronco são capazes de se diferenciar localmente, isso é uma vantagem, né? Porque aí eu não formo os tumores que derivam das células-tronco, que são os teratomas. As células-tronco são células completamente indiferenciadas, e isso também é uma vantagem, porque aí eu posso diferenciá-las e implantar essas células que são os progenitores do tecido afetado diretamente na região da lesão. Pois bem, gente, agora a gente fecha mais um bloco de questões. Um beijo, até a próxima!